Imagine viver em um mundo onde qualquer desvio da moralidade divina é respondido de forma imediata. Um mundo onde cada pecado é julgado e corrigido com severidade. Essa é a impressão que muitos têm de Deus no Antigo Testamento, um Deus de justiça implacável, pronto para punir a primeira falha. Mas e hoje, quando olhamos ao nosso redor, vemos injustiças, corrupção, violência e guerras. Por que Deus não parece agir da mesma forma? Será que Deus mudou? Ou será que há algo mais profundo que não estamos enxergando? Neste vídeo, vamos explorar uma questão essencial. Por que Deus parecia ser mais rígido no Antigo Testamento e como podemos entender a sua justiça e graça nos dias de hoje? Junte-se a nós nessa jornada e descubra como o plano de Deus é mais profundo do que podemos imaginar. Se você está em busca de respostas e deseja explorar mais a fundo as verdades da Palavra de Deus, inscreva-se no Essência Cristã. Aqui, abordamos temas profundos da fé cristã de forma clara e prática. Para compreender a aparente severidade de Deus no Antigo Testamento, precisamos voltar no tempo e entender o contexto histórico e cultural em que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento retrata uma era em que as nações viviam em um ciclo de guerra, idolatria e corrupção. Israel, o povo escolhido de Deus, estava cercado por civilizações que seguiam padrões morais e religiosos muito diferentes. Deus chamou Israel para ser uma nação santa, um povo separado. Mas o que significa ser santo? No hebraico, o termo santo significa separado ou distinto. Deus deu a Israel leis detalhadas para garantir que eles fossem diferentes das nações ao redor, desde as leis morais, passando pelas leis cerimoniais, até as leis civis, tudo fazia parte de um plano maior para preservar o caráter santo de Israel. O objetivo era claro: Israel seria o exemplo para as outras nações de como uma sociedade poderia viver em harmonia com a vontade de Deus. Porém, para que essa santidade fosse mantida, a obediência à lei era indispensável. E é aqui que entra a justiça de Deus. A desobediência trazia consigo consequências severas, não porque Deus fosse cruel, mas porque a santidade dele não pode conviver com o pecado. No coração da relação entre Deus e Israel está a ideia de aliança. Uma aliança é um acordo solene entre duas partes, com promessas e obrigações mútuas. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, através de Moisés. Ele prometeu abençoar a nação, protegê-los de seus inimigos e torná-los prósperos, mas em troca, Israel deveria obedecer à lei de Deus. Era um pacto condicional, em que a desobediência levava a maldições e a obediência a bênçãos. A justiça de Deus no Antigo Testamento era uma resposta direta a esse pacto. Quando Israel seguia os mandamentos, recebia proteção e prosperidade, mas quando se desviava, a justiça de Deus exigia correção. Não é que Deus estivesse buscando punição por vingança, mas sim para restaurar o relacionamento quebrado pela desobediência. Deus é retratado como um pai amoroso que disciplina seus filhos, não por crueldade, mas para trazê-los de volta ao caminho certo. Por isso, vemos punições severas quando o povo se envolvia com idolatria, injustiça ou desobediência flagrante. Isso incluía desde pragas até exílios e destruições, como foi o caso da destruição de Jerusalém e do templo. Mas sempre havia um objetivo maior por trás dessas punições: trazer o arrependimento e a restauração do povo à santidade. O Antigo Testamento está repleto de exemplos em que Deus, em sua justiça, precisou corrigir a humanidade de forma severa. Um dos primeiros e mais dramáticos exemplos é o dilúvio, nos dias de Noé. A Bíblia nos conta que o mundo inteiro estava corrompido pela maldade, e Deus, em sua justiça, decidiu limpar a terra de sua impureza. Apenas Noé, que era justo diante de Deus, e sua família foram salvos. Este evento é um lembrete de que Deus não pode ignorar o pecado. Outro exemplo significativo é a história do Êxodo. Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, Deus demonstrou seu poder através das 10 pragas que atingiram Faraó e os egípcios. Cada praga foi uma resposta direta à obstinação de Faraó, que se recusava a libertar o povo de Deus. Mesmo diante das pragas devastadoras, Faraó resistiu até que finalmente Deus trouxe a 10ª praga, que levou à libertação dos israelitas. Aqui, vemos um exemplo de como a justiça de Deus opera em resposta à teimosia humana, mas sempre com o objetivo de libertar e restaurar. Um dos exemplos mais chocantes da severidade de Deus é a destruição de Sodoma e Gomorra. Estas duas cidades
estavam afundadas em pecado e injustiça, e Deus decidiu destruí-las completamente. Apesar de ter enviado anjos para tentar encontrar pelo menos 10 justos na cidade, não havia quem se arrependesse. O destino de Sodoma e Gomorra nos ensina sobre a seriedade do pecado e o preço da rebeldia contra Deus. Com a chegada de Jesus Cristo no Novo Testamento, Deus revela uma nova fase de seu plano redentor. Mas será que Deus mudou? Será que a severidade de sua justiça no Antigo Testamento foi substituída por uma nova natureza? A resposta é não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que mudou foi a forma como ele escolheu se relacionar com a humanidade. No Antigo Testamento, o pacto mosaico exigia obediência rigorosa à lei e as consequências do pecado eram diretas. Mas com Jesus, Deus trouxe a humanidade para uma nova aliança, uma aliança baseada na graça. Jesus veio ao mundo como o Cordeiro perfeito, o sacrifício definitivo que pagaria por todos os pecados da humanidade. Ele tomou sobre si a punição que nós merecíamos, cumprindo a justiça de Deus de uma vez por todas. Isso significa que vivemos sob a era da graça. Agora, em vez de uma punição imediata pelo pecado, Deus nos oferece perdão e redenção através de Cristo. Mas isso não significa que a justiça de Deus foi abolida. Pelo contrário, ela foi satisfeita na cruz. Jesus absorveu a ira de Deus em nosso lugar, abrindo o caminho para que todos pudessem se reconciliar com o Criador. No entanto, essa oferta de graça não elimina a necessidade de arrependimento. O pecado ainda é uma ofensa grave a Deus, mas a diferença agora é que temos um mediador, Jesus, que intercede por nós e nos oferece uma chance de redenção antes do juízo final. Nos dias de hoje, muitas pessoas se perguntam: por que Deus não age de forma imediata, como vemos no Antigo Testamento? A resposta está na era da graça em que vivemos. Deus ainda é justo, mas, em sua misericórdia, Ele nos dá tempo para nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Jesus nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Deus antes do dia do julgamento. No entanto, isso não significa que o mundo está livre de consequências. O pecado ainda traz destruição, tanto para os indivíduos quanto para as sociedades. Guerras, violência, injustiça, tudo isso é o resultado do afastamento da humanidade dos princípios divinos. Deus permite que essas consequências ocorram para nos lembrar da nossa necessidade de um Salvador. A diferença é que hoje Deus está nos oferecendo uma chance de redenção antes de aplicar a justiça final. Estamos vivendo um tempo de paciência divina, em que Deus está esperando que mais pessoas venham ao arrependimento. Mas a Bíblia é clara: haverá um dia de julgamento, e nesse dia toda a humanidade terá que prestar contas a Deus por suas ações. Até lá, somos chamados a viver de acordo com os princípios de Cristo, buscando a santidade e a justiça em tudo o que fazemos. A justiça de Deus continua presente hoje, mas Ele nos oferece um caminho de redenção através da cruz. O pecado ainda é uma ofensa grave contra Deus, mas em vez de punição imediata, agora temos a oportunidade de receber perdão e transformação. Essa é a essência da graça. Mas essa graça não deve ser interpretada como uma licença para pecar, pois Deus ainda é santo e o pecado tem suas consequências. Estamos vivendo um período de graça, onde a paciência de Deus nos dá tempo para nos arrependermos e mudarmos nosso caminho. No entanto, devemos lembrar que o juízo final virá, e Deus, em sua justiça perfeita, julgará o mundo com retidão. Até lá, Ele continua nos chamando à santidade, oferecendo sua graça como uma oportunidade de reconciliação antes do dia do juízo. Quando olhamos para o Antigo e o Novo Testamento, vemos que Deus sempre foi justo e amoroso. O que mudou foi a maneira como Ele se relaciona conosco através de Jesus Cristo. O Antigo Testamento nos ensina sobre a seriedade do pecado e a santidade de Deus, enquanto o Novo Testamento nos revela a extensão de sua graça através de Cristo. Vivemos em um tempo de graça, mas isso não diminui a importância da justiça divina. Devemos viver nossas vidas de forma a honrar essa graça, sabendo que um dia todos prestaremos contas. Deus não mudou, Ele continua sendo santo e justo. E a boa notícia é que através de Cristo temos um caminho para o perdão e a reconciliação. Se este vídeo te fez refletir sobre a natureza de Deus e o que isso significa para os dias de hoje, inscreva-se no Essência Cristã. Aqui exploramos temas profundos da fé e ajudamos você a entender melhor a palavra de Deus. Ative as notificações para continuar caminhando conosco nessa jornada de fé.